Olá, pessoal do Fofocar Pod, começando mais uma edição aqui do nosso podcast. Estamos aqui na terceira temporada, estreando a terceira temporada hoje, né, gente? Então, agradecer cada um que tem nos acompanhado aqui todas as semanas, agradecer o crescimento aqui do nosso podcast, vocês que deixam os comentários e aproveitar, ó, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu comentário aqui embaixo, que todas as segundas-feiras, sempre a partir do meio-dia, tem um episódio novo aqui para vocês. Então, fiquem ligados aqui, se inscreva, interajam aqui com a gente para acompanhar tudo que acontece aqui, tá bom? E hoje nós vamos receber uma convidada, né, que é a Sensitiva Michele, tá? A Sensitiva Michele não está aqui presente no nosso estúdio, porque nós gravamos aqui em São Paulo e ela está lá no Rio de Janeiro. Então, a gente fez uma chamada de vídeo com ela, porque quando o convidado é bom, a gente faz essa chamada de vídeo para ele não deixar de participar. Então, nós vamos receber a Michele, que está lá no Rio de Janeiro. Oi, Michele, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Gratidão pelo convite. Imagina, eu que agradeço, seja bem-vinda mais uma vez, tá? Quero te agradecer, você que está sempre disponível, sempre aceita participar, sempre muito gentil, simpático, então te agradeço aí mais uma vez pela participação, né? Conta comigo. Tá bom, agradeço. Lembrando que a gente já fez nós fizemos algumas lives, né, no YouTube, não aqui no podcast. E você, de certa forma, acertou uma previsão aqui sobre o podcast. Não sei se você nem lembra que você falou que o podcast ia crescer, que ia fazer muito sucesso. Estamos crescendo, né? A gente está com um mês e pouquinho no ar, já cresceu muito, assim, pelo pouco tempo. Então, mais uma previsão sua acertada aí. Que bom, e vai crescer mais ainda. Ai, Muitos convidados ilustres aí, vocês vão ver. assim seja, amém, né? Ô, Michele, para começar, você é sensitiva. Explica pra gente um pouquinho como que funciona a sua mediunidade como sensitiva. Você vê, você sente energias. Como que é a sua mediunidade como sensitiva? Quando eu era pequena, né, eu já tinha muita sensibilidade, eu escutava, às vezes eu via, não era 24 horas, tá? Só que eu resolvi seguir a minha intuição. Então, quando eu tinha 17 anos, eu comprei um baralho numa banca de jornal e comecei a estudar sozinha, desenvolver sozinha mesmo os estudos, né? Eu comecei a estudar quiromancia, né? Começava a ler a mão das pessoas e eu jogava para os meus amigos, para os familiares, né? E o que eu via não era só o que estava ali nas cartas, né? Eu tinha evidências, eu vi o que ia acontecer, pareciam imagens para mim. E aí todo mundo falava, Michele, o que você está falando para mim está acontecendo, aconteceu. Mas eu deixei de lado, né? A gente acaba não seguindo o que a gente veio para fazer, nosso dom, nosso talento. Eu acabei me formando em direito, fiz outros trabalhos que não tinha nada a ver com a minha vida. Só que chegou um momento da minha vida que foi muito forte o chamado. Então eu deixei de lado tudo aquilo que eu me formei, comecei a fazer cursos de terapias, coach, né? Hoje eu tenho um curso que eu ministro, que é um curso de despertar, que eu não fiz esse curso sozinho, eu fiz com os meus mentores, que ajuda muita gente. Mais de 10 mil pessoas já foram ajudadas pelo meu curso. E eu comecei a colocar minha cara nas redes sociais em 2017, que eu resolvi fazer caridade. Lá dentro de mim eu falo, eu tenho que fazer caridade para ajudar as pessoas, né? E eu comecei a fazer nas redes sociais. E eu tive muito retorno das pessoas me falando que tudo que eu falava estava acontecendo. E eu resolvi começar a fazer previsões para o Brasil e o mundo, para artistas, e tudo que eu falava também acontecia, né? Então, desde lá, eu não paro mais de atender as pessoas, de ajudar as pessoas também, porque eu faço live de caridade, faço live de psicofonia, ou seja, eu não vejo os mortos 24 horas. Eles se comunicam através de mim pelo ouvido. Eles Sim. falam, eu só repito. Quando eu abro minhas cartas, os meus mentores, que são muitos mentores, eles falam e eu só repito. Eles me mostram as imagens e eu repito. E a psicofonia é como se fosse uma psicografia, mas apenas escutada. Eles falam, eu vou repetindo, né? E às vezes eu faço esse tipo de live, né, de caridade, mas eu comecei a trabalhar um tempo na Umbanda
e porque eu percebi que eu tinha entidades da linha afro, né, que queriam trabalhar, e eu sou apenas um instrumento. Então, eu sou médio de incorporação, eu incorporava os orixás, as entidades, né, e de transporte também, de cura e de psicografia e psicofonia, mas o mais forte é a psicofonia. Eles se comunicam comigo, eles falam comigo, Sei. E você, tá? você faz psicografia também? Psicografia eu já fiz há uns anos atrás. A primeira carta que eu recebi foi da minha tia, que desencarnou para o meu pai, para minhas primas, né? E eu não. No começo eu ficava assustada, porque, caramba, será que eu acredito nisso? Será que é isso mesmo, né? O médium, ele fica muito confuso. Eu fiquei um pouco confusa. E aí eu pedi para minha tia, tia, se for você mesmo que está aqui falando através de mim, psicografando, porque a minha psicografia é através da psicofonia. Eles falam, não é igual o Chico Xavier, que eles incorporam no Chico Xavier, né? Não, eles falam. Então a minha tia veio falar comigo, eu escrevi. E eu falei, tia, se for você mesmo que está falando comigo, se é você mesmo, sonha, né? Esteja no meu sonho. Fala comigo no sonho, né? Porque eu também não acreditava. Eu falei, será que eu tô ficando louca? E geralmente os médios acham isso. E aí, e as pessoas ao redor também, você não pode falar. Minha mãe falava, se você falar para alguém, as pessoas vão te internar, minha filha. É mais ou Sei. menos isso. A gente acha que tá, ou será que tô louca, né? Mas não, isso existe, né? Somos seres espirituais no corpo material. Então eu sonhei com a minha tia apareceu no meu sonho e falou: entrega a carta para o seu pai. Aí eu não tive mais dúvida, aí eu falei com meu pai, meu pai recebeu a carta e falou: sim, essa carta é da tua tia, porque eles trocavam um apelido que só eles sabiam. E as minhas primas também falaram que a minha tia ela sempre terminava a carta com mamãe, eu te amo. E ela confirmou que era a minha tia. Então, depois disso, realmente eu tenho essa energia mais acessível aos espíritos, né? Só que é isso, eu deixei de lado, eu não fiquei fazendo só psicografia, não. Eu segui minha vida, comecei a estudar no Centro Kardecista depois que eu fui para a Umbanda. E hoje eu só trabalho em casa mesmo, né? Eu trabalho nas redes sociais, online, nem presencial eu atendo mais, até pela minha segurança, porque é muita intolerância, né? Muita gente É. intolerante em questões das pessoas sensitivas, enfim. E é isso, minha vida agora é só voltada à espiritualidade e ajudar as pessoas, né? Com o curso que eu tenho, Sei. graças a Deus. E quando você, no caso, você recebia a mensagem, você ia passar para o papel, a letra era a sua, era da pessoa? Como que era isso? É minha. É Então, sua? assim, não é igual ao Chico Xavier. O Chico Xavier, ele vinha mesmo incorporado. Uhum. Eu não, é psicofonia. Eles falam, eu só escrevo o que eles falam. É Sei. psicofonia, Hum. diferente de De psicografia. psicografia. Então, sim, porque a gente fala que a psicografia é aquilo que a gente escreve. Eu acredito que eu sou mais a psicofonia que a psicografia. Já psicografei, sim, com letra do espírito, mas eu prefiro não desenvolver essa parte, entendeu? Eu Sei. fiquei mais psicofonia. Então, eu faço a live, eu não escrevo. Eu falo com a pessoa, né? O espírito está lá conectando, eu vou falar com a pessoa, ó, fulano está falando isso, isso, isso. Às vezes fala de alguma coisa, uma questão que está com algum problema lá na família, fala de repente que vai reencarnar, ou que pessoas vão encarnar, fala nomes, fala objetos para a pessoa saber que são eles, Sei, e entendeu? entendi. E assim, eu acredito que muita gente, né, vai ver esse podcast, né? E às vezes as pessoas vão querer te procurar, eu quero uma mensagem de uma pessoa que faleceu da minha família. Como que funciona isso? Porque eles falam que não sei se é o seu caso, mas o telefone toca de lá para cá, não é a pessoa querer, né? Tem que mandar. É assim, Exatamente. né? Vai se conectar quem está disponível para conectar da família. E eu não cobro, é caridade. Eu faço uma live de caridade. E aí, não é sempre que eu faço, porque realmente desgasta muito, né? Me suga muito o médico, porque eu sou só um instrumento, eu sou só uma conexão entre o mundo material e espiritual. Então, eu não cobro. E aí, as pessoas me seguem no Instagram, se quiser participar da live de conexão aí de psicofonia, e quem sabe recebe uma mensagem, né? Sim. E hoje você assim se define em alguma religião específica?
Minha religião é o amor, né? Entendendo que eu comecei no espiritismo, no kardecismo, e depois eu fui para a Umbanda. Então, assim, eu acredito que as religiões foram criadas pelo homem. O importante é se você faz o bem, se você acredita em algo maior, né? Entendendo que você também é um milagre, que você tem Deus dentro de você. Então, Deus existe, é uma conexão, todos nós estamos conectados. Então, Deus é o universo, é uma energia que está interligada, né? Então, você tem Deus dentro de você, eu também tenho, somos apenas um, todos nós somos apenas um. Eu Em- sempre falo isso para as pessoas. Então, assim, minha religião é o amor. Sim. Eu tenho meu mestre, eu sempre falo para as pessoas que meu mestre é Jesus. Ele é o dono do nosso planeta Jesus Cristo. Ele deixou as escrituras sagradas, embora as escrituras sagradas tenham sido modificadas ao longo dos anos, né? Deixou o segredo para a gente nas escrituras sagradas. Então, assim, eu falo que as escrituras sagradas ela não foi bem interpretada, mas está tudo ali. Tudo que a gente deve seguir está ali. Amar uns aos outros como a ti mesmo, perdoar não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, né? Ser grato, está tudo ali. Pedis e obtereis, está tudo ali. Se não Sim. for de amor, não faz sentido ali nas escrituras sagradas. Mas eu sei que muita gente vai me cancelar por eu estar falando isso. Só estou repetindo o que os mentores falaram para mim. Olha, legal, Né? interessante. E eu ia perguntar isso para você. Sempre que a pessoa trabalha com a espiritualidade na internet, né? E as pessoas atacam muito, né? Tem isso ainda hoje, infelizmente tem, né? Intolerância religiosa. Como que você lida com isso, né? Porque cada pessoa reage de uma forma, tem pessoas que respondem, tem pessoas que ignoram. Como que você lida com isso? Infelizmente isso acontece, né? Sim, no começo foi muito difícil. Lá em 2017, misericórdia, eu era muito atacada. E eu tinha problema com o ego, né? Eu me importava com o que as pessoas falavam, eu chorava. Hoje, eu já não me importo mais, né? O meu ego praticamente não existe. Eu acredito muito no eu superior, eu acredito que eu sou só um instrumento, né? E eu falo para as pessoas que eu não acerto tudo, porque sensitivo não pode acertar tudo, senão imagine a fila que estaria aqui na minha porta, né? Senão todo mundo ia ganhar na Mega Sena. Não faz sentido a gente acertar tudo. Então, os maiores médios não podem acertar tudo. Né? Eu digo para você que eu acerto de 85% a 90% aí das minhas previsões. Então, acontece o seguinte, que antigamente eu me importava, hoje não. Hoje, se eu coloco a minha cara a tapa, eu tenho que entender que as pessoas vão me amar e vão me odiar. Então, eu prefiro ser eu mesma. E o mundo é assim, nem Jesus agradou. Jesus foi o maior homem do mundo e não agradou. O que gerar eu, uma reles mortal. Então, até os artistas vão colocar a cara a tapa, vai ter os haters, vai ter as pessoas que vão xingar, vai ter as pessoas maldosas. Mas isso é um teste para o nosso ego. Eu entendi que isso é um teste para o ego. E se te ofende, se te machuca, porque você tem problema com ego, então se cure em relação a isso, Uhum, né? Hoje sim. eu não tenho problema. Algumas pessoas falam coisas que eu não tenho que falar, eu vou lá, respondo, né, para a pessoa se tocar, mas não adianta, faz parte da vida. A Uhum. gente não tem como agradar todo mundo, Isso mesmo. né? Ô, Michele, você falou em Mega Sena e eu lembrei, né? Algumas pessoas, às vezes, na internet, até tem uma forma de ironia, né? Falar, você é vidente mesmo. Dá os números da Mega Sena, então. É possível um espiritualista prever os números da Mega Sena ou isso está totalmente descartado? Não é o objetivo da espiritualidade, enriquecer ninguém. Mas eu não descarto a possibilidade de um sensitivo acertar alguns números, sim. Isso pode acontecer, mas não é o objetivo da espiritualidade. Inclusive, os meus mentores mesmo, eles detestam que eu faça previsões de jogos. Sei. Jogo de futebol, porque as pessoas apostam. Então, eles fazem que eu posso fazer, acerto, já acertei muitos, muitos jogos, mas as pessoas usam dinheiro, né? E aí é complicado. Uma vez eu acertei vários aí, ó, o campeonato que teve aí brasileiros, falei que o Palmeiras ia ganhar, ia ficar entre Palmeiras e Grêmio, que não era o ano do Flamengo, eu falei que esse ano é o ano do Flamengo, né? Mas já é rejogo já. E aí a pessoa fala assim: poxa, eu apostei no time que você falou e não ganhou, que absurdo, tá vendo? Então, assim, as pessoas não sabem. E os mentores não gostam, eles já falaram para mim: você pode fazer, mas você não vai acertar tudo, não. E ninguém acerta tudo, né? De É, jogo. Quem é, dera, aquilo que eu falei. Senão a gente enriquecer todo mundo, o mundo não teria problemas, é, não teria dores, é tá? verdade. É E isso.
E quando você faz uma previsão, a previsão ela pode mudar conforme o tempo ou aquela previsão não muda? Às vezes muda. Muda. Às vezes muda, principalmente para cliente, né? Cliente, porque a gente tem um livre-arbítrio o tempo todo. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu faço as previsões para ela, que se ela estiver vibrando no amor, alegria, gratidão, perdão e fé, a vida dela só tem a prosperar. Se ela vibrar no ódio, raiva, mágoa, escassez, falta de fé, vai para trás. Então, tudo que eu falo para as pessoas, ó, o que eu tô vendo é um aviso que você pode evitar. Que nem eu fiz as previsões para minha mãe. Eu alertei a minha mãe sobre a morte dela, minha mãe desencarnada. Mas a minha mãe nunca acreditou nisso. Né? Minha mãe era, embora minha família é toda espiritualista, minha mãe acreditava desacreditando. Ela não gostava que eu abria as cartas para as pessoas. E eu vi a morte da minha mãe. Eu falei, mãe, 2006. Eu vi, mãe, vai no médico. Ah, minha filha, se eu for no médico, eu vou arrumar doença. 2009, aí ela já estava morrendo de dor, estava com câncer e metástase. Ou seja, se naquela época ela fosse no médico, ela estaria viva hoje. Igual meu pai. Meu pai, eu também vi a morte do meu pai, só que o meu pai me escutou, meu pai é espiritualista. Não, minha filha, eu sou vegetariano, eu tô ótimo de saúde, só que vegetariano come o quê? Muito carboidrato, que vira o quê? Açúcar. E Sim. meu pai estava com as válvulas todas entupidas. E ele poderia ter tido um infarto a qualquer momento. Me escutou, tá vivo. Previsão. Lá em 2014, me escutou, tá vivo. Então, tudo que a gente vê não é uma sentença definitiva. É algo para a gente, é para evitar. O vidente, ele serve para alertar, avisar. Não é para falar de tragédias, né? As pessoas, poxa, só fala de tragédia. Não. Eles estão aqui, ó, faz isso para você, para a sombra da morte não passar por você. Para isso existe o sensitivo e o vidente. Né? As pessoas que não acreditam, a gente entende, vai falar, ah, dá os números da Mega Sena. Não tem o que fazer em relação a essas pessoas. Elas não acreditam em vida após a morte, elas não acreditam no espiritismo. Não tem jeito. Né? E aí não tem o que fazer. Então, nosso trabalho é para alertar, evitar. Poxa, eu já vi tantos problemas sérios nas cartas, nas vidências, que hoje as pessoas me agradecem. Caramba, meu irmão foi no médico, você falou que ele estava com problema no coração. Se ele ficasse 3 dias depois de ir no médico, ele já estaria morto hoje. Então, assim, é bacana a gente saber que a gente ajudou de alguma forma. Crianças que eu vi tendo problema de saúde, né, que os pais foram, evitou uma doença grave. Então, assim, isso me deixa feliz. Mas a gente não quer ver certas coisas, só que a gente vê. Uhum. As tragédias que acontecem no mundo é terrível, mas, Sim. né, eu E, digo que isso não é um dom, isso é um karma. e para você, você vê, os Sim. mentores te avisam para você tudo que você pergunta para você, você tem essa resposta ou nem tudo eles respondem? Eles me alertam também. Sei. Ano passado, eles me alertaram em relação à minha morte. Eu tomei um susto, Uau. me alertaram, aí eu nem saí de casa, pra você ver que eu fiquei assim. Não é pra gente ficar na vibração do medo, mas eu fiquei vivendo a vida tranquilinha. Só que, olha que coisa, em casa eu sofri um ataque de vespas e eu não sabia que eu era alérgica. Olha que Nossa. loucura. E aí, só que a minha sorte, eu tenho muitos mentores que me protegem, muitos Exus, né, que protegem, pombagira. A minha sorte é que a janela estava fechada. Eles entraram pela frechinha da janela, né? Então foi só um que conseguiu entrar e me picou na minha cara, picou no pescoço. Um fez eu desmaiar. Você imagina a galera toda. É Nossa. que eles estavam fazendo uma casinha na minha janela. Então Nossa. veio um enxame de vespa na minha janela e só um conseguiu entrar a ponto de eu desmaiar. Chamei minha tia para me socorrer. Foi uma loucura. E tô aqui. Tá aí. Então, assim, Que- eles me avisaram. Eles me avisaram, Sim. né? É E isso. entre esses mentores, você tem vários, tem algum que fala com você com mais frequência? Algum que é mais próximo, assim, não sei se tem algum mais próximo, mas tem isso? Eu tenho muitos, né? Todo mundo tem mentores. Tem nosso anjo da guarda e tem, né, a pessoa, um mentor que te acompanha, um guia que te acompanha. Eu tenho meu anjo da guarda e tem vários mentores que falam comigo, né? Então, assim, quando eu estou em alguma situação de alerta, né, são os mentores de esquerda. Mentores Sei. de esquerda, Pombagira, Exu. Mas são vários, não dá. Eu vou ser bem sincera, eu não consigo diferenciar. Principalmente quando eu abro minhas cartas. Não consigo diferenciar quem é quem está falando comigo.
E quando você incorpora, é na sua casa mesmo, ele só vem em um local específico, tem alguma regra quanto a isso ou não? Incorporar, eu incorporava só em terreiro mesmo, quando eu Sei. recebia os orixás, entidades. Em casa é uma irradiação, né? Eles ficam do meu lado. Eles ficam do meu lado e eles estão falando e eu só estou repetindo. Eu não Hum, incorporo, eu fico irradiada. Tanto que, não sei se você já reparou, quando eu abro minhas cartas, vem um sotaquezinho. Vem, eu já São percebi, eles. é. Aham, já Tem percebi. um pouco de sotaque, são eles. Eles uma coisa estrangeira, não sei dizer. Uhum. Não sei se é da Espanha, não sei, mas eu tenho povo cigano. É uma galera que me acompanha. Tá. Quando você faz uma previsão assim para um famoso, para uma pessoa pública assim, tem prazo para acontecer ou varia? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Varia. Às É. vezes eu faço a previsão, na mesma semana acontece, e às vezes acontece o ano que vem. Mas quando eu falo para os mentores, ó, eu quero saber nesse ano, acontece no ano que eu pergunto. Quando Entendi. eu falo previsões para o ano 2024, acontece no ano que eu pergunto. Então depende da forma também como você pergunta. Sim, Uhum, tá bom. exatamente. Tá. Michele, vamos fazer então algumas previsões aí para os famosos, alguns assuntos aí em geral, né? Sim. A gente tem alguns nomes aqui. Fala um pouquinho do Faustão, né? Que tá internado, né? Até os últimos dias aí estava internado, a cirurgia aí deu um problema. O que você vê, principalmente na parte da saúde dele? Faustão tem um protetor muito forte, é um mentor, né? E eu tinha aberto cartas para o Faustão, eu vi que mais uma vez o mentor dele ia tirar ele dessa. Que ainda não era o momento do desencarne dele, mas seria assim bem complicada a recuperação, né? Eu tinha visto que ele conseguiria um coração. Na época que todo mundo achou que ele ia morrer, eu falei, não, ele vai conseguir um transplante de coração, mas que ele teria outros problemas, inclusive no rim. E aconteceu. Só que acontece que é muito demorada a recuperação do Faustão, só que ele volta a trabalhar. Mesmo que as pessoas achem que não, ele volta a trabalhar. Vai demorar, mas eu não vejo ele mais fazendo o trabalho de apresentador. Eu vi ele no rádio, eu vi ele fazendo parceria com o SBT, Hum, mas não como apresentador. Eu vi ele fazendo, assim, parcerias de trabalho, né? Apresentador, eu não vejo mais ele apresentando o programa. Apresentando o programa, eu não enxergo mais, sim. tá? Mas Tá. ele vai se recuperar. Faustão tem um mentor que, nossa senhora, vai deixar mais ou menos de novo ele aqui. Porque o coração, todo mundo achou que ele ia partir, eu não vi. Mas, assim, a saúde dele está muito delicada, o Faustão. Bem delicada, tá? E eu vi ele um tempo, né? Lá mais na frente, eu vi ele um tempinho no exterior, talvez para fazer algum tratamento mais revolucionário, né, do que aqui no Brasil, tá? Foi o que eu enxerguei. Tá. E outra coisa que eu ia te perguntar, né? A gente vê hoje em dia muitos videntes na internet fazendo previsões e às vezes tem assuntos, né, que tá em evidência, como por exemplo Faustão, na época que ele ia fazer o transplante de coração. E aí a gente vê um vidente, vê outro, e aí cada um traz uma previsão diferente às vezes, né? Tinha gente que falava que ele ia morrer no ano passado, outros falavam que ele ia se recuperar. O que você vê? Porque assim, as pessoas fazem previsões diferentes às vezes da mesma pessoa. A pessoa que não sabe interpretar as cartas, o que você vê sobre isso? Eu acredito que talvez as pessoas não estejam muito conectadas com seus mentores, né? Porque quando a gente trabalha na espiritualidade, a gente tem que estar numa frequência muito boa. A gente não pode estar numa frequência baixa para que a gente não traia o quê? Eguns, espíritos baixos, que quer trazer o engano. Hum, Acontece, sei. acontece, tá? Então tem a ver mais com a conexão do médium com os mentores, tá? Porque as cartas todo mundo pode ler, tá? Mas as cartas é aquilo. Não tem como todo mundo acertar. Vai ter médio errando, assim como eu já errei. E é exatamente para não inflar o ego do médio. Porque se o médio acertar tudo, aquilo que eu falei, vai inflar o ego. Vai inflar. Então, a gente erra para a gente entender o nosso lugar. A gente não está aqui para ser artista, estrela, nada disso. A gente está aqui para ser instrumento da espiritualidade, ajudar as pessoas. Tá entendendo? Não é para ser Uhum, famoso, estrela, nada disso. sim. A gente veio para ajudar mesmo. E aí tem médios que têm que passar por esse tipo de teste para não inflar o ego, Uhum, entendeu? entendi. Outro nome agora saindo do Faustão, outro nome que também deu muito o que falar aí nas últimas semanas, né? Que foi a Vanessa Camargo, né? Parece que a vida dela desceu ladeira abaixo. O que você enxerga aí pra Vanessa no parte profissional, pessoal?
Olha, a Vanessa Camargo parou tudo para cuidar da saúde dela, ela não tá bem de saúde. Não está, tá ruim mesmo de cabeça. Por isso que eu falo, BBB é um programa que não tá sendo mais legal entrar. Traz Sim. sequelas para as pessoas, sequelas mentais mesmo. Você não viu aquela menina, Vanessa, outra Vanessa É, do Toque Toque, não gosto de falar é. nenhum aplicativo aqui para não derrubar, enfim. Ela saiu com transtorno mental. E a Vanessa eu também vi. Então, a Vanessa realmente ela precisa se cuidar. Então, ela se afastou do Dado Dolabella, não foi porque ela não gosta dele. Ela ainda gosta muito dele. Ele vacilou também, né? Quando ele falou mal dela, porque ela estava fumando lá dentro, né? Mas as pessoas não entendem que ele só quis o melhor para ela e ele gosta de verdade dela. Então, assim, ele talvez ele se mostrou muito, apareceu muito onde ele não tinha que aparecer, né? Foi um pouquinho oportunista, né? Isso são os mentores que me falaram, tá bom? Sei. Não é minha opinião. Então, acontece que eles vão voltar lá na frente. Vai demorar para eles voltarem, mas eles voltam. Porque ela ainda gosta dele. Só que agora a Vanessa não está bem. Então, ela vai cuidar da saúde dela, parar um pouquinho, mas ela retorna aos palcos, ela volta a cantar e vai fazer sucesso. Música que vai fazer sucesso. Então Você ela, vai ver. ela consegue se reerguer lá na frente, Sim, então. vai Uhum. fazer parceria, vai voltar a fazer show. Ela só precisa agora cuidar da cabeça dela, que não está boa. Não está. De fato, ela tinha que se afastar de todo mundo e cuidar dela. Foi Foi o que eu, então uma decisão muito errada ela ter entrado no BBB, você acredita, pelo lado espiritual? pelo lado espiritual, foi demais. Porque ela é médium, eu já tinha falado isso pra você. E caramba, ela fez coisas lá dentro que ela nem sabe. Imagina que ela ia fazer, fumar, né? Fumar. Então, assim, eu vi um obsessor do lado da Vanessa, foi o que prejudicou ela em questões ligadas ao Davi, Uhum. né? Entendi. É, Entendeu? é isso mesmo. E outra dupla aí, né? Uma dupla, né, que faz muito sucesso é Maiara e Maraísa. O que você enxerga aí pra essa dupla? Olha, então, é polêmico o que eu vou falar para você, mas como eu tenho esse dom da psicofonia, teve uma vez que eu abri cartas e eu recebi uma mensagem da Marília Mendonça, que ela iria reencarnar em uma das crianças da Maiara e Maraíza. Que elas, uma das duas vai engravidar, foi essa informação que eu tive, uma das duas vai engravidar e vai ser a reencarnação dela. Por mais que as pessoas achem, mas isso não tem como, mas a espiritualidade não tem isso. Tem gente que fala que demora muitos anos para reencarnar, não tem isso, depende. E não sei se você lembra, as pessoas precisam lembrar desse detalhe. A Marília Mendonça, antes de reencarnar, ela deu um anel para as irmãs com o símbolo do infinito. Uhum. O infinito significa morte, para quem Sim. não sabe. A morte é uma consciência infinita, a gente nunca morre. Então, ela deu esse anel para as duas, porque vai fazer sentido lá na frente. Não vi a Marília retornando em filho do Murilo, não. Vi nas meninas, na Maiara ou na Maraísa. Uma das duas vai engravidar e vai ser ela que vai reencarnar. Então, foi isso que mais me chamou a atenção. Mas me chamou atenção em relação a essas duas. Sei, interessante, né? E elas tinham uma ligação muito forte, as três, né? Maiara, Maraísa, Marília Mendonça. É coisas de outras vidas, é uma coisa como se É, fosse além da amizade, parece, né? digamos que as três são almas gêmeas. É, As três. Existe isso, existe almas afins, existem pessoas, inimigos de vidas passadas, e a Marília Mendonça, com certeza ela e as duas irmãs tiveram uma ligação muito forte em vidas passadas. E elas vieram, tipo, um resgate de amor mesmo. sei. Tá? Isso existe, com certeza. Inclusive o Davi do BBB com aquela menina, Isabelle, também são ligações de vidas passadas. Eles têm uma relação de vidas passadas ali. Almas que se reencontraram. Por isso que elas têm essa ligação tão forte como irmãos, né? E quando a pessoa se reencontra aqui nessa vida, igual você falou da vida, das meninas, karma que eles precisavam cumprir juntos? Sim, é um resgate, né? De um apoiar o outro, de um cuidar do outro, igual o Sapato e a Amanda. Do A BBB. mesma coisa, Uhum. ela ficou o tempo todo do lado dele. Então, isso fez ela ganhar o BBB.
quanto que ela teve paciência para cuidar dele nas crises de ansiedade dele. Igualzinho, resgate de almas. Né? E como eu falei lá, o BBB é um resgate coletivo. Por que aquelas pessoas entraram naquela casa? É um resgate coletivo. Inimigos de vidas passadas, almas afins, almas gêmeas. Acontece muito isso. Sei. E falando sobre a Marília Mendonça, que a gente tocou no assunto aqui, como que você enxerga a morte dela, né? Morreu jovem, no auge do sucesso, era uma das principais cantoras aí, poderia ter sido evitada, não tinha como evitar, era a hora dela mesmo. O que você vê sobre isso? Poderia? Poderia ter sido evitado, poderia ter sido evitado. A Marília Mendonça, ela precisava se proteger mais. A Marília Mendonça gostava de beber, né? Sim. Então, ela tinha que se proteger mais. As pessoas que são muito expostas, elas são muito invejadas. Inveja é algo que é totalmente destrutivo, é pior que magia negra, eu sempre falo isso. Sim, poderia ter evitado. Mas Deus sabe, né, que cada um tem a sua hora, seu momento, mas no caso dela, poderia ser evitado. Ela sentiu. Ela sentiu. Às vezes, a gente precisa escutar a nossa intuição. A nossa intuição é o nosso mentor falando, é a espiritualidade soprando no nosso ouvido. Ela falou para a mãe dela que ela estava sentindo, será que eu vou morrer, mãe? Ela sentiu. Foi um Você aviso, viu o semblante dela? Você viu o É. semblante dela no avião? Sim. O semblante de enterro, o semblante de tristeza. Ela não escutou a intuição. A gente precisa escutar a nossa intuição. Tá entendendo? É porque a intuição são justamente os mentores que querem evitar pra gente ter mais tempo aqui na Terra, né? É isso. É que nem assim, a gente entende que a gente vem nessa vida saudável, com saúde. Aí a gente começa a beber, a fumar, sabe? Isso não vem trazer cura, isso vem trazer o que pra gente? Adoece mais a gente. Faz a gente perder um pouco de tempo de vida aqui no planeta. Então, é para você viver 20 anos, você vive 10, porque você não cuida da tua morada que foi emprestada para você. Deus não te deu, ele emprestou o teu corpo. E aí você bebe, 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 fuma, fuma, fuma. Era para ter 20 anos aqui, 10. A pessoa... Aí você volta como uma criança, e por isso que uma criança às vezes fica 10 anos na Terra e desencarna. É para terminar o processo. Entendi. Tá, Interessante, né? entendeu? Sei, é interessante. E você falou que a Marília Mendonça teria que se cuidar, proteger mais. Como que uma pessoa pode ter esse tipo de proteção? O que ela poderia buscar? É porque eu não sei o que a Marília Mendonça acreditava, se ela se cuidasse, se ela estava se cuidando, eu não sei. Então, assim, por exemplo, os médios, se a gente não se cuidar, é um problema atrás do outro. Então, é banho, é oração, evitar bebida, evitar fumo, drogas, porque quando a gente bebe, fuma, a gente não está sozinho, tem obsessores que estão do nosso lado, atrapalha a nossa vida, trazem bloqueios espirituais. Aí você não sabe por que tua vida não caminha, por causa dos bloqueios desses obsessores que te acompanham, por seus defeitos mesmo. Sim. Então, cuidar né, orar e vigiar. Está lá na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Orar e vigiar. E no caso, agora voltando para a Maiara e Maraísa, né? O que você vê o lado profissional dela? Aparentemente está tudo bem, né? A carreira delas. Só que aí, recentemente, não sei se você acompanhou, elas estavam em cima do palco, bebendo, né? Com bebida. E o que você vê, assim, sobre isso, sobre a carreira delas? Vamos ver. Eu não vi em relação a cada uma, né? Eu vi mais as duas. Você quer saber do grupo ou de cada um? Pode falar do geral da dupla, né? O que acontece, se elas Tá? continuam fazendo sucesso aí. Vamos ver. Espiritualidade, me mostra a verdade, peço a presença dos meus mentores, sobre Maiara e Maraísa, a dupla, como vai ser no futuro delas, né? Daqui para frente, o que vai acontecer com essas duas na parte profissional? Olha aí, olha o problema espiritual, né? Então, eu vejo muito sucesso, mas estou vendo os problemas espirituais aqui. Olha aqui essa carta, ó. Olha essa carta aqui, ó. Olha os problemas espirituais. Que sim, pode trazer problemas para essas duas. Pode trazer problemas. É inveja pra caramba, é magia em cima delas. Tem magia aqui em cima das duas, não fazerem sucesso. Mas elas são bastante protegidas. Estou vendo elas fazendo show internacional, hein? Internacional. Eu estou vendo isso acontecendo até março do ano 2025. Eu vejo elas fazendo um sucesso danado lá fora.
Lá fora mesmo, não sei se elas já fizeram show lá fora, mas eu tô vendo elas fazendo assim, como se fosse um tour internacional, tá? E só que tem uma das duas que vai ficar um pouco mal. Tem uma das duas que ela não consegue, eu não sei dizer, quem é que bebe mais? Eu Ixi, esqueci o nome. agora eu não vou saber te dizer. É a que É, mais bebe. A que mais aham. bebe, ela tem um problema emocional muito forte por causa de vida afetiva. Toda vez que ela se sente muito mal em questões afetivas, ela bebe muito. Esse é o problema. Esse é o maior problema espiritual dentro dessa dupla. Mas eu não estou vendo nada, eu só estou vendo muito sucesso aqui para elas. Só que tem um período aqui que vai dar uma estagnada na vida delas por causa de problemas de saúde no mundo e Brasil. Então, eu estou Hum, vendo um problema de saúde aqui que vários artistas vão passar aí, tá? Agora, uma das irmãs que tem que tomar muito cuidado com a saúde e a vida dela. Uma das irmãs, eu prefiro nem falar o nome, tá. Mas tá? assim, você vê algo que é bem forte, assim, que pode acontecer? Bem forte, É. para uma das duas. Para uma das duas é questão de saúde, é questão de proteção, integridade física, tá? Justamente porque eu estou vendo um obsessor aqui. Obsessor que eu enxergo aqui, entendeu? É aquilo que eu falei, tem que cuidar. O sucesso é dado, né? Deus fala, né? Para quem é muito dado, é muito cobrado, é muito É, exigido. fica em, A gente não pode esquecer disso. fica em evidência, todo mundo vendo, desperta inveja, né? E muita coisa ruim, né? Tem o lado bom, mas também tem o lado ruim que desperta, né? Hum, Muitos bloqueios espirituais em cima dessas moças, e principalmente a que bebe mais. É o que eu enxerguei aqui. Mas tem sucesso, tem muita coisa boa, tem música nova que vai fazer sucesso, tá? Tem parcerias que vão dar certo, mas uma delas, o emocional fica muito abalado. Ela fica com o emocional muito abalado, sim, por questões afetivas, uhum, tá? Eu tô tá. vendo aqui. E outra também, a Simone Mendes, né? Cantora, irmã da Simária. O que que você vê pra ela? Tá fazendo sucesso também. Vamos ver aqui. É que essas aí eu esqueci de ver, né? Para falar logo. Vamos abrir rapidinho aqui as cartas. Simone Mendes. Espiritualidade mostra a verdade, somente verdade sobre Simone Mendes. Futuro profissional da moça. E o que vai acontecer, né? Muito sucesso para ela. Muito sucesso. Eu vejo um homem aqui que vai trazer um grande sucesso para essa moça. Provavelmente alguém que ela pode cantar junto. É alguém muito popular, tá? Agora, ela tem que tomar muito cuidado para não ser passada para trás, porque eu estou vendo aqui algum roubo, algo muito errado dentro de um contrato. Ela precisa abrir os olhos em relação a documentos, contratos, na hora que ela for assinar. Tá? Porque ela pode. Eu estou vendo aqui a carta do rato, que simboliza o roubo ou algo errado em um contrato aqui profissional da Simone. Isso pode gerar o quê? Um problema na justiça. Então, estou vendo aqui a Simone tendo problema na justiça por causa de questões profissionais. Tá. Tá? Eu vejo que também tem problema espiritual. Só que essa moça é muito, muito iluminada. Ela tá sempre conversando com Deus, sempre orando, tá? Mas apareceu a carta do inimigo, ou seja, alguém querendo fazer uma maldade com ela. Sim, questões profissionais e jurídicas. É o que eu tô enxergando aqui. Tem alguém processando essa moça, Sei. tá? Tem alguém processando essa moça. E ela tem que cuidar um pouquinho da saúde dela, tá? É isso que eu tenho para falar. E ela também vai fazer sucesso no exterior. Olha que legal. Já está fazendo, aliás, né? Eu acho Uhum, que ela já sim. está fazendo, porque eu já estou vendo a carta do exterior aqui. Ela já e vai fazer mais ainda. Caramba, essa moça vai cantar com alguém internacional. Uau. Vai fazer uma parceria, não sei como Parceria. vai ser isso, mas é alguém internacional que ela já está fazendo, já está conversando. Ah, Eu tá. tô vendo aqui. Que legal. E a gente tá falando da Simone, fala um pouquinho da Simária, né, a irmã da Simone, porque esses dias até o pessoal começou a cobrar a Simária. Você não vai voltar a cantar, não? Sua irmã já seguiu carreira solo, tá fazendo sucesso, e você não volta a cantar? Aí ela respondeu, vou voltar a cantar quando eu acho que eu devo voltar, né? Você vê Simária aí voltando a cantar, o que que você vê dela? Vamos ver. Espiritualidade mostra a verdade. A cantora Simária, da dupla Simária e Simone, né? A Simária, ela vai voltar a retornar aos palcos, cantar? Olha. Ah, essa moça, olha, ela pensa em voltar,
mas algo está impedindo. Esse algo é espiritual. Ó, esse algo é espiritual. Essa moça está com um problema sério de saúde mental e espiritual. Então, assim, eu vejo que ela quer e algo prende ela. Nossa, vai demorar para voltar. Vou até abrir umas cartas aqui para ver se... Caramba, vai demorar. Coloca aí, misericórdia, coloca aí uns 2 anos. É. Essa moça voltar a querer a voltar aos fogos. Porque essa moça, eu acho que ela teve crise de pânico, alguma coisa assim que fez ela... Mas eu tô vendo uma proposta para ela aqui. Até 2 anos. Até 2 anos, uma proposta. Antes disso, eu não vejo. Ela não quer, ela sabe, ela não tá bem. Tá bem mesmo. Sei. Tá bem mesmo. E esse problema espiritual que você falou que ela pode estar passando, seria feitiço, alguma coisa nesse sentido? Vamos olhar. Quando aparecem problemas espirituais, pode ter certeza que é obsessor, né? Que sim, pode ser por inveja, pode ser. É mais feitiço, é mais alguém aí desejando mal, sabe? Vamos ver. A Simária está com. O que está acontecendo com o espiritual da Simária? Espiritualidade mostra a verdade. Existe alguma magia? Sempre que aparece a carta do chicote, alguma magia, algum bloqueio espiritual. Magia. É, Magia. Olha que coisa nossa, horrorosa, né? Para quem tem de baralho aqui, magia. Fizeram magia para ela, prender a vida dela, nossa. né? Magia mesmo, tá confirmando aqui, de uma mulher, tá? De uma mulher. Falando aqui, ó. Uma mulher, tá? A possibilidade da dupla voltar a ser uma dupla novamente, tem essa possibilidade ou tá descartado? Caramba, e a magia que fizeram foi para a saúde dela também. Geralmente, quando fazem magia, ataca a saúde da pessoa. Sei. Vai no financeiro e vai na saúde. Tá indo na saúde da Simária. Alguém fez algo para acabar com a vida dela mesma, a carreira, a vida, e tá conseguindo. É o que eu tô vendo aqui. Agora, vamos ver se as duas vão voltar, né? Vamos ver, Simária e Simone, as duas vão retornar como uma dupla. Nossa, verdade, espiritualidade. As duas voltam como uma dupla. Carta do caixão, bem difícil. Não, Não. não retorno mais, não. Tá cotada a carta do caixão, bem cotado mesmo, tá? Não vejo. O que mais você quer Tá, saber? tá bom, então. Vamos agora ir para a política, né? Fala um pouquinho aí sobre o Sim. presidente Lula, o que que você vê para ele? Bom, o Lula, né? O que falar do Lula? Aquilo que eu tinha falado já na sua live, né? Que o Lula, eu vi coisas assim absurdas, né? Esse ano mesmo eu falei que ele teria que tomar muito cuidado com a língua dele, que iria prejudicar ele, que poderia colocar o Brasil num problema sério com Israel. Tudo que eu falei aconteceu. Que poderia até ter o início de uma... Por causa das falas do Lula. Sei. Enxerguei isso, o início de uma guerra. Assim, orar muito, por isso é aquilo que eu falei, orar muito para que não aconteça, tá? Porque o Lula ele tá no meio dessa questão, né, do Hamas com Israel, tá dando apoio a Putin, né? Caramba, que loucura. Então, assim, tudo isso que o Lula tá falando está indo contra ele e prejudicando o quê? Brasil. Eu falei para as pessoas, não entram em igrejas esse ano. Não entrem em igrejas. Por quê? Porque eu vi uma represália, uma perseguição contra a judeus. Não. Entendeu? Então, eu estou pedindo para as pessoas evitarem de ir à igreja, porque é a igreja que vai ser o centro dos ataques. Coisas loucas que eu enxerguei. Esse ano eu vi tanta coisa que eu fiquei misericórdia, né? Até tsunami eu vi no meio do ano. No Brasil, no Rio de Janeiro. No sul também, no sul. Mas não é aquela coisa que vai, sabe, acabar? Não. Uhum. Eu vi assim, que o nível do mar ia ficar tão, né, tão alto que ia meio que lamber toda a orla de todos os estados que tivesse costa. E aí o povo que mora em frente à praia tem que sair. Tem que sair, não tem jeito. Foi o que eu enxerguei. Mas eu vi assim, entre junho e julho. E Tomara que não aconteça. Mas para esses acontecimentos aí que você falou que estão por vir aí, a gente tem como fazer alguma coisa para evitar, oração, alguma coisa que pode ser evitado ou não tem como? olha, se eu falar para vocês, eu faço projeção astral, tá? Eu faço viagem astral. Eles me mostram o que vai acontecer daqui para frente. E eles me falaram, os mentores me falaram, num sonho que eu fiz projeção, que a gente só teria vida na Terra até 2055. Ou seja, daqui a 30 anos.
que é 30 anos. Então, você está vendo o calor que está acontecendo aí, você está vendo o tempo maluco, sabe? E os cientistas já estão confirmando, né, que a gente só tem até 30 anos. Olha que loucura. Se para pensar, 2055, ok. Mas quando você fala, eu só tenho até 30 anos, então nós não temos mais tempo para a gente não vibrar no amor, para a gente não perdoar. A gente tem que liberar o perdão. A gente tem que entender o que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui se curar. A gente não veio adoecer, se adoecer ou adoecer o próximo. A gente veio amar, não veio julgar, a gente veio amar. E as pessoas não estão nessa vibração. Tá todo mundo criticando, julgando, tá todo mundo não perdoando, tá todo mundo com ódio, raiva. E o planeta sente tudo o que a gente sente, a nossa vibração. Por isso que tá do jeito que tá. E aí os meus mentores me mostraram. Eu fui sair do planeta e eles me mostraram que parava no ano de 2055. E Eu perguntei, sim. essa viagem astral que você faz, como que é? Você tá dormindo, acordada? Como que... Dormindo. Dormindo? Dormindo. É. Olha, se eu te falar que eu vivo mais no sonho do que na vida real. É. E eu lembro de tudo, todos os detalhes, eles me mostram tudo. Inclusive, eles me mostraram a guerra que aconteceu em Israel. Eu coloquei no meu Instagram. Tudo que eu sonho, eu posto lá. Eu sonhei com aquela que eu tava correndo lá naquela areia da rave, né? O povo lá de Israel. Eu sonhei, gente, eu tô sonhando. Eu sonhei que eu tava numa areia com um monte de gente correndo, fugindo de algo. Parece ser no deserto. Não sei, né? Parecia no deserto. E eu sonhei que tinha vários mísseis, né? No mesmo sonho, mísseis sendo explodindo, bombas. Eu falei, gente, parece uma guerra, o que eu sonhei. 3 meses depois aconteceu a guerra de Israel. Então, Uhum. assim, eu estava lá. Foi mostrado para mim. Então, eu sou uma viajante do tempo mesmo. É mostrado tudo para mim. Eu fico horrorizada, né? Me mostraram um vulcão também. Esse vulcão é muito perigoso. É lá na Itália. Se tentar em erupção, vai atingir Brasil. Então, assim, a gente tem que orar muito. E eu tenho que falar que até mais ou menos uns 10 anos, alguns países vão sumir. Não é à toa que o dono do Facebook está fazendo um bunker. O cara mais inteligente do mundo. Ele, o Elon Musk. Por que eles estão fazendo um bunker? Porque eles sabem o que vai acontecer. Então, alguns países vão sumir daqui a 7, 10 anos. Brasil, graças a Deus, ele está no último. Sabe? Porque aqui Sei. é um planeta muito, um país muito iluminado. Uhum. A maior índice de espiritualistas que acreditam em Deus é aqui, No Brasil. no Brasil. Então Tá. a gente vai ter por último. Mas alguns países já vai sumir. Ó, Japão, China, alguns vão. Itália, eu vi Itália. Então, assim, né? Dá medo, né? Mas Dá fazer o medo. quê? Nós somos seres espirituais, um corpo material, a gente não morre nunca. As pessoas têm que entender isso. A gente está de passagem, conhecimento é por aqui. Aproveitar ao Entendeu? máximo, né, o tempo que a gente está aqui. Temos até 30 anos. Então É, as pessoas têm que pensar bem. Para ter filho, pensar bem no futuro. É isso. é isso É mesmo. isso. E fala um pouquinho então do Bolsonaro. O que você vê pro Bolsonaro? Bolsonaro, antes de falar do Bolsonaro, eu peço para todo mundo aí, não é para alertar, assim, deixar todo mundo louco, mas eu quero que todo mundo estoque alimentos esse ano, não por maluquice, é porque a gente vai ter vários apagões, e isso eu já alertei. Nós vamos ter apagões climáticos e apagões por causa de explosões solares que podem interferir na nossa internet. Então, eu peço para todo mundo estocar alimento. Porque já pensou se não tem internet e nem luz? Como é que a gente vai comprar comida? As pessoas vão na rua saquear tudo e vai ficar uma loucura. Então, eu estou vendo isso em previsões que eu estou fazendo para os clientes. Então, estou falando para todo mundo para guarda um dinheirinho, né, dentro de casa, estoca alimentos. Só para ficar tudo bem. Água, tá? Não Nu- deixar ninguém lá. É precaver o que eu enxerguei. Nunca. O Bolsonaro, Bolsonaro? eu vi prisão dele, que não ia ter jeito, que esse ano iriam prender ele. Iriam prender o Bolsonaro. Então, assim, só que o Bolsonaro tem uma proteção gigantesca. Ele pode alegar algum problema de saúde ou acabar, assim, desviando da prisão por causa de algum problema de saúde. Mas eu tô vendo, assim, que o limite do limite vai ser esse ano, para o Bolsonaro, a prisão dele. Eles eram para prender ano passado. Alguma coisa fez com que ele não fosse preso. Então, provavelmente, esse ano eu vejo ele sendo preso. Ah, Não tem sim. como escapar. Em Foi o que eu relação, vi. em relação à saúde dele, né? Sempre ele tá tendo alguma coisa, algum problema de saúde, vai para o hospital. Você vê algo bem grave na saúde dele que deve se Tem preocupar? algo.
Gravíssimo. Sim, ele vai continuar indo no médico, eu vi ele fazendo cirurgia, mas vamos ver se tem alguma coisa mais grave, né, em questão da saúde dele. Espiritualidade mostra a verdade. Bolsonaro, existe algum alerta, um perigo para a saúde de Bolsonaro até o fim do ano 2024? Fala que muito toda hora, estômago, cabeça, área de cabeça dele, né, a parte abdominal. Não, não tem morte para ele. Inclusive, eu não vi morte, né? Eu falei que não tinha visto morte, não tem morte, mas ele vai continuar indo para o hospital. Tô vendo a carta do médico, ó. Então, ele ainda com problema de saúde, podendo fazer mais alguma cirurgia, é isso. Mas não chega a desencarnar, não. Isso aí eu não vejo, não. Tá. Tá? E a parte da política, né? Porque ele está inelegível por 8 anos, então acredito que durante os próximos 8 anos ele não vai se candidatar. Mas você vê ele Não. ainda se candidatando ou não? Eu não vejo. Eu vejo que já acabou o tempo dele, tá? Já encerrou. Eles vão dar um jeito para que ele não possa se candidatar mais. Quem vai ser presidente no ano 2026? Eu vi a Michelle Bolsonaro. A Michele. Não vi ela concorrendo a Senado, não vi. Vi que sim, por querer ajudar o Bolsonaro, ela vai entrar na política e vai ser presidente. Eu vejo a Michelle E, sendo presidente. e ela vai se dar bem na política? Vai ter um bom desempenho? Vai, Vai. vai, vai. Eu vi que sim. Tá. E fala um pouquinho sobre dengue, né? Porque a gente está atravessando um momento crítico aí em relação à dengue. Você vê que piora, melhora. O que você vê a Olha, respeito disso? quando eu abri Cartas para Brasil, previsões, eu vi que a gente ia ter um problema sério de saúde, né? Que assim, talvez os videntes estejam interpretando errado que é pandemia de epidemia, né? Então, assim, eu vi um problema sério que sim, parecia uma pandemia no Brasil, mas na verdade é uma epidemia, porque eu vejo todos os estados com problema ligado à dengue. Vai aumentar, vai aumentar, tá? Então, assim, é uma epidemia o que a gente está passando. Eu vi o Brasil com problemas sérios de saúde. Então, assim, pandemia nós vamos ter? Sim, mas eu vi mais lá fora. Lá fora a pandemia, não aqui. Então, assim, o que tem restrição, tá? Eu vejo o governo fazendo medidas para restrição, mas é pequena. Eu vejo, assim, que a gente teria que tomar cuidado depois do mês de abril. Depois do mês de abril, a gente tem que ficar pianinho no Brasil, questões de saúde e pandemia lá fora. E tanto que eu pedi para as pessoas não façam viagem para o exterior, não façam, tá? Então, o nosso país aqui, eu enxerguei que a gente ia passando problema sério de saúde, que a gente já está passando, que é a dengue, que vai ser todos os estados, tá? Mas eu também vi uma doença respiratória, que eu não sei dizer se é mutante de Covid, uma doença respiratória de pele. Agora, não vi nada pior que a Covid. Se as pessoas estão falando, nós vamos passar coisa pior que a Covid. Não, isso não. Covid foi algo coletivo, foi um resgate coletivo, um karma coletivo que a gente tinha que passar. Então, assim, nada será igual ao Covid. Nada será igual ao Covid. Por enquanto, ainda não vejo isso, tá? Então, a gente vai passar uma pandemia, mas é mais lá fora a pandemia que vai prejudicar as pessoas. Vai vir para cá, para o Brasil? Tomara que não venha. Então, assim, eu vi sim, nós vamos ter pandemia, mas eu vejo mais lá fora que aqui no Brasil. Se chegar no Brasil, vai ser bem fim do ano. O que eu vi era um problema seríssimo no Brasil de saúde, o que já está acontecendo, que é a dengue. Que é a dengue. Sim, Entendeu? tá. E fala um pouquinho da seleção brasileira, né? Que nos últimos tempos aí ela tá em baixa, bem difícil. Você vê que ela se reergue? Caramba, eu fui num podcast que eu falei, gente, lá 2 de novembro do ano passado, que eu falei que o Fernando Diniz ou ia ser cortado, eu pedi para sair, e ele foi demitido, né? Todo mundo achou que o Brasil. Falei, gente, eu não vi Brasil ganhando Copa nenhuma, não vi Neymar ganhando Copa nenhuma. Brasil, muito difícil. Muito difícil ganhar a próxima Copa. Eu só tô vendo, assim, a seleção brasileira indo para trás. Para trás. Infelizmente. Infelizmente. Foi o que eu enxerguei. Mas o que você acha que acontece? É falta de empenho? É alguma coisa espiritual? O que você acha qual é Podemos ver. o problema da, Vamos da ver. seleção brasileira? Vamos ver essa seleção. O que está acontecendo com a seleção brasileira? Espiritualidade, me mostra a verdade. O que está acontecendo com a seleção brasileira que não está conseguindo ganhar o jogo, que está numa má fase? O que houve? Nossa Senhora. Tá muito ruim, viu? Ih, caramba, ainda tenho que falar uma coisa para você.
tem a morte de algum jogador aqui que eu tô vendo, É. brasileiro. A morte de um jogador brasileiro vai chocar, vai deixar as pessoas, sabe? Tem problemas espirituais acontecendo no time do Brasil. Olha aqui, ó. Você não aguenta mais ver essa carta, né? Que toda hora eu É. mostro. Carta do chicote. Ah, Tá tendo desentendimento entre jogadores, entre técnicos, mas também tem um grande problema espiritual acontecendo dentro da seleção. Sério. Isso existe, tá? Isso existe. Isso existe. Então, Brasil aqui só depois, ó, vai voltar a melhorar, sim, mas vai demorar. Então, assim, estou vendo o Brasil realmente numa péssima fase, problemas espirituais e problema de convivência com jogador e técnico, que eu estou vendo aqui. Não estão se entendendo. Fora alguns jogadores que estão querendo sair por causa de questões financeiras. Não estão recebendo aquilo que eles querem. Na verdade, precisa mudar tudo. Alguém precisa mudar tudo nesse time. Tudo. E da forma que está, não, tá muito complicado. tá complicado, então. O problema maior é com o homem, ó. É o homem. Eu acho que é o. Não sei se é o presidente da CBF, né, que fala, ou se é o técnico, mas tem um problema com o homem aqui, que é o homem que ele é cabeça dura, sabe? E é isso. Vai Tá. acabar aparecendo aí na mídia sobre isso. E sobre o Neymar, o que, que você vê pro Neymar? Neymar, ele ainda vai estar time lá fora, né, das Arábias, ainda vejo ele. Demora muito para ele recuperar, mas ele volta a jogar futebol. Teve algumas pessoas dizendo que ele não jogava mais futebol, que acabou a carreira. Mentira. Vai continuar a carreira dele, vai voltar a jogar futebol. Porque esse menino, ele tem uma proteção gigantesca. Agora, o Neymar é médio. Então, ele não cuida do espiritual dele, gosta de farra, gosta de bebida, por isso que volta e meia tem bloqueios na vida dele. É aquilo que a gente conversou mais cedo, tá? E aí, volta e meia ele tendo problemas. Quem tem problemas, quem é médico e não cuida, joelho, perna, joelho, perna. Por isso que, apesar de ser jogador de futebol, ok, mas joelho e perna toda hora. Por que que Cristiano Ronaldo tá vencendo na vida, Messi? Por que que Neymar, apesar de ser um dos melhores jogadores, volta e meia não consegue uma Copa, não, sabe? Tem sempre um problema, né? Sei. Então, eu vejo assim, Neymar volta para o Brasil depois de muito tempo, eu não vejo ele vindo logo para o Brasil, vai ter algo ligado a Santos para ele. Eu acho que ou ele deve comprar o Santos ou fazer uma parceria com o Santos, tá? Mas eu não tô vendo ele largando a vida dele lá fora para fazer algo assim no Brasil. Provavelmente ele pode sim, com o pai dele comprar o time do Santos ou ser presidente do Santos, sabe? Eu vejo algo desse tipo, mas não a ponto de ele largar tudo e vir jogar futebol no Brasil. Eu vejo sim, ele voltando a morar no Brasil, mais para ficar perto da família. Porque eu vi uma morte na família do Neymar, tá? Em até 2 anos. Então, é isso que eu enxergo. Ele pode pensar em jogar futebol no Santos, mas eu vejo que o futuro dele é exterior. É exterior. Tá. Eu? E em relação à vida pessoal dele, né? Ele não fica com ninguém porque ele não quer ou não dá certo mesmo, tem algo de errado aí. O Neymar não veio para ser de ninguém. Neymar, ele é do mundo. O Neymar assim, é isso que atrasa a vida dele, a praga que a mulherada joga em cima dele. Ele tem muita praga e muito feitiço que eu enxerguei. Muita praga mesmo. Por isso que também os problemas espirituais que esse moço enfrenta. Vou até perguntar, eu tinha falado que não ia dar certo o relacionamento dele com a mãe do filho dele. Não, gente, não vai dar certo, não vai dar certo. Essa moça aí vai ter criança, vai ter a criança sozinha, sabe? O Neymar não ia mudar, ele não vai mudar. Mas eu posso perguntar se por acaso o Neymar vai quitar o facho, Uhum. né? Começou a Neymar espiritualidade. Neymar vai aí parar com alguém na vida afetiva, no futuro? Vamos olhar, olha aí. Nossa Senhora. Nada, nada. Olha aqui, ó. O Neymar é médio, tá? Ele é médio. Enquanto ele não cuidar da mediunidade dele, que é uma das missões dele, ele não vem só para ser jogador de futebol. Enquanto ele não entender que ele tem bloqueios na vida afetiva, vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. Não tem ninguém que eu vejo aqui que vai parar esse homem. Não vai. Não para. Sim, bloqueios espirituais. Não adianta, a carta dos pássaros, que a pessoa gosta de aventura. Não, gosta de sexo. Para com ninguém. Para com ninguém. Olha a carta da serpente. Para com ninguém. É isso. Entendi. Tá. O máximo tem um flerte com alguém, né? E eu tinha falado também no podcast que o Neymar, esse ano, alguém ia aparecer dizendo que
tava grávida do Neymar. E aconteceu. E E aconteceu. é verdade, não é mentira, é dele mesmo. Dele mesmo. É dele mesmo, Uhum. tá? Tá bom. Entendi, então. Michele, a gente vai encerrar, precisamos encerrar aqui, mas eu quero agradecer você mais uma vez pela participação, pela sua disponibilidade e logo mais te convido novamente. Gostei bastante aí da sua participação, viu? Muito obrigada, gratidão. Só desejo coisas boas para você, seu programa, seu podcast. E é isso, vai prosperar cada vez mais. E conte comigo. Sempre que você quiser, estou aí disponível para você, para ajudar teu programa, para trazer aí conhecimento espiritual para para as pessoas entenderem um pouco o que é mediunidade, o que é ser sensitivo e vidente. É isso, tá bom? Tá, Gratidão. eu que agradeço. E lembrando que os contatos da Michele tá aí na tela, gente, o Instagram, o WhatsApp de consulta para quem quiser entrar em contato com ela. Então é isso, Michele. Agradeço você, agradeço todos vocês que nos acompanharam aqui. E na semana que vem tem mais um episódio inédito aqui para vocês, na segunda-feira, a partir do meio-dia. E durante a semana vocês acompanham os cortes aí, os melhores momentos aí das entrevistas e das previsões. Então fica ligado aqui no Fofocar Pod. Até semana que vem.